O texto desta noite se encontra em Romanos capítulo 2, versos de 17 a 24, dando continuidade à nossa exposição na carta aos Romanos. Capítulo 2, versos 17 a 24. Você encontrando o texto, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler. Em seguida, deixe ainda sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar o estudo desta noite e assim o Senhor falar ao seu coração. Enquanto os irmãos localizam, vamos ao nível de introdução. E eu queria destacar, à guisa então de introdução, duas reportagens que assisti no jornal Primeiro Impacto, transmitido pelo SBT, na última sexta-feira pela manhã. Essas reportagens, entre outras, mas estas me chamou a atenção pelo nível de crueldade contido nelas. Uma reportagem mostrava o seguinte: um filho, já na idade adulta, entre 50 e 55 anos talvez, que morava com os seus pais, em certa ocasião, esfaqueou de forma brutal os seus pais, sendo que o seu pai não resistiu, morreu, e a mãe foi levada ao hospital, e até então, o momento da reportagem, encontrava-se lutando entre a vida e a morte. Aquele filho que foi criado certamente com carinho, com sonhos pelos pais, de repente se mostra esse monstro, ao nível de esfaqueá-los sem nenhuma piedade. Irmãos, os seus pais, ele já tinha para mais de 50 anos, então os seus pais já tinham uma idade avançada. E nem assim aquela crueldade pôde ser freada. Um filho que na velhice dos pais deveria cuidar, acabou esfaqueando-os, tirando a vida imediatamente do pai e deixando a mãe em estado grave lutando pela vida numa cama de hospital. A outra reportagem trazia um caso oposto. Uma mãe foi ao hospital com a filhinha de apenas 9 meses. Essa criança sofria de uma paralisia cerebral. E nesta ocasião a mãe chega ao hospital com a filha já sem vida, informando aos médicos a sua enfermidade de paralisia cerebral. Os médicos acolhem o corpo daquela criança de 9 meses apenas. Mas quando eles vão examinar o corpo para poder assim dar o laudo médico da morte daquela criança para a mãe, os médicos começam a perceber algumas coisas estranhas, principalmente nas partes íntimas daquela criancinha de 9 meses. Então, a equipe médica liga para as autoridades, liga para a polícia, liga para o conselho tutelar, e as autoridades entram em ação, a equipe médica faz os devidos exames, e foi constatado que aquela criança não morreu devido à sua enfermidade. Ela veio a óbito pelas frequentes vezes em que foi violentada pelo próprio pai. Imagine uma criança de 9 meses sendo violentada sexualmente pelo pai, que ao observar pela aparente idade da mãe, certamente já era um homem de idade talvez avançada, talvez entre os seus 30, 40 anos, a reportagem não falou. Que requinte, meus queridos, de crueldade. E a mãe não estava inocente nisto tudo, porque a mãe pressionava a equipe médica para que o laudo da morte da criança pudesse ser liberado constando de que ela veio a óbito devido à sua enfermidade de paralisia cerebral. Mas na verdade a mãe queria esconder aquilo que já acontecia
há algum tempo com aquele bebezinho de 9 meses. E a vizinhança, sendo entrevistada na reportagem, dizia que os pais faziam de tudo para esconder a criança, não trocavam fraldas da criança em público e nem tampouco permitia que outra pessoa trocasse as fraldas daquela criança, a não ser eles mesmos. Que requinte de maldade, de crueldade. Um filho esfaqueia os pais violam e assassinam uma criança de 9 meses apenas. Meus irmãos, estes 2 casos e outros ainda mais cruéis que nós sabemos que infelizmente acontecem em nossos dias, além de despertar em nós um sentimento de indignação, e por que não dizer às vezes um sentimento de vingança? Sim, meus queridos, um sentimento de vingança, porque nestes momentos passam pela nossa mente aquele pensamento: quando eles chegarem na prisão, não vão sobreviver. E no fundo do nosso coração parece que há um desejo que de fato eles não venham sobreviver, que no mesmo requinte de crueldade as suas vidas sejam ceifadas naquele ambiente prisional. Sabemos que muitas vezes é isso que de fato acontece. São casos brutais, isso desperta em nós esse sentimento. Mas além deste sentimento de indignação, de vingança, há pelo menos outros 3 sentimentos que invadem a nossa alma quando lidamos com situações ou presenciamos ou temos conhecimento de situações assim. Primeiro, temos o sentimento de que estas pessoas não têm nenhum temor de Deus em suas vidas. Sim, meus irmãos, isso nos vem à mente, que estas pessoas não têm nenhum temor de Deus, porque como que um filho que deveria cuidar dos pais, simplesmente os esfaqueia, tirando-lhes a vida de um, e talvez a essa altura já a vida da mãe também. Como que os pais, que deveriam amar, zelar dos seus filhos, ainda mais nessa fase de ser apenas um bebê, cometem atos tão cruéis. Então vem no nosso coração esta percepção de que estas pessoas fazem isso porque não têm o temor de Deus nas suas vidas. E de fato elas não têm. Mas um outro sentimento que ainda nos invade neste momento é que estas pessoas não têm nenhum senso de moralidade nas suas vidas. Chegamos a pensar que são pessoas irracionais, que não têm nenhum senso de moral, assim como um animal não tem. Por exemplo, você já parou para pensar por que um cachorro tem relações sexuais com a sua própria mãe ou com aquela cadela que é a sua irmã? Porque os animais não têm nenhum senso moral, não têm esse senso racional que nós seres humanos temos. Mas quando nós olhamos para situações assim, o que nos vem à mente é: esta pessoa não tem nenhum senso de moralidade, não tem nenhum padrão de moralidade em sua vida. Porque como é possível um pai abusar, violentar, e não apenas uma vez sexualmente, de um bebezinho, de uma bebezinha de 9 meses? Mas o outro sentimento que ainda vem aos nossos corações neste momento é que tudo isto cria em nós uma falsa esperança. Sim, meus irmãos, uma falsa esperança. E essa falsa esperança está relacionada àquilo que nós somos diante de Deus. Porque quando nós olhamos para estas pessoas sem temor a Deus, sem nenhum senso de moralidade, nós queremos avaliar a nossa justiça à luz da injustiça destas pessoas. E isso nos faz se agarrar a uma falsa esperança de pensar que somos melhores do que estas pessoas diante de Deus. Podemos ser melhores diante da sociedade, mas diante de Deus somos tão pecadores quanto elas.
Elas cometem atos abomináveis, coisas que nós não nos imaginamos fazer, mas que temos potencial para fazer, porque somos pecadores também. E se não o fazemos, é porque na infinitude da sua graça comum, Deus refreia as nossas ações para que assim não o façamos. Meus irmãos, não nos agarremos a nenhuma falsa esperança. Que nada neste mundo venha nos fazer pensar que somos bonzinhos diante de Deus. Que nada venha nos enganar e fazer pensar que nós não somos tão pecadores quanto qualquer outra criatura que já veio ou ainda virá a este mundo. Porque de fato, somos pecadores. De fato, todo ser humano está também moralmente corrompido, vem a este mundo sem nenhum temor de Deus, tanto quanto aquelas pessoas desta reportagem. O apóstolo Paulo vem escrevendo esta carta aos Romanos. E no capítulo 1, em especial os versos 18 a 32, podemos assim dizer que Paulo fez uma reportagem mostrando para os leitores desta carta a crueldade que está no coração do homem, como que o homem troca a verdade de Deus pela mentira, como que o homem deixa de adorar a Deus para adorar as coisas criadas, como que o homem desonra o seu próprio corpo praticando atos sexuais com o próprio homem com homem, mulher com mulher, desvirtuando o propósito de Deus para a sexualidade. Como que o coração humano está cheio de paixões infames, cheio de mentira e de tantas outras coisas. Paulo faz uma reportagem da raça humana. E quando nós olhamos para este texto de Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32 em especial, nós chegamos a uma conclusão semelhante à que colocamos aqui. Aquelas pessoas não têm temor de Deus. Aquelas pessoas não têm nenhuma moralidade, nenhum senso de moral nas suas vidas. Aquelas pessoas estão destinadas à sua própria destruição. Nós precisamos lembrar que Paulo está escrevendo para um grupo misto, constituído de judeus e de gentios. E nestes versos 18 a 32, Paulo vem apresentando, denunciando algumas práticas que naquele contexto estavam sendo aplicadas aos gentios. As pessoas que não conheciam a lei de Deus escrita, mas Paulo diz que elas tinham a lei de Deus gravada nos seus corações, que elas tinham a manifestação de Deus por meio da criação, o conhecimento de Deus por meio das coisas criadas, e por isso eles não eram indesculpáveis diante de Deus, como também este homem que esfaqueou os pais não é, como este pai que abusou da filha não é, e como nenhuma outra criatura neste mundo é inocente diante de Deus. E os judeus estavam ouvindo a descrição que Paulo fazia daquelas pessoas cruéis. E enquanto Paulo escrevia esse texto, enquanto eles liam esse texto do capítulo 1, tenha certeza, o que os judeus tinham em mente era: realmente, Paulo, você está certo. Estas pessoas são indesculpáveis diante de Deus. Estas pessoas merecem ser condenadas. Essas pessoas têm que serem destruídas, Paulo, porque de fato elas não têm o temor de Deus, elas não têm reverência, elas não têm senso de moralidade. Paulo, você está certo, diriam os judeus, eles são pecadores, eles merecem o juízo de Deus, eles são culpados, apóstolo Paulo. Pensamentos assim certamente vieram na mente dos judeus quando liam esse texto de Romanos capítulo 1, 18, 32. Sabe qual é o problema? Olhando para a injustiça dos gentios, os judeus se agarraram numa falsa esperança de que eles eram melhores do que os gentios, e que por se sentirem melhores não precisavam da graça abundante de Deus nas suas vidas, que por se sentirem melhores do que eles não se sentiam tão pecadores quanto aquele povo gentio era. Mas a partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai confrontar
os judaizantes, para mostrar para eles que eles são tão pecadores quanto aqueles gentios, que a crueldade que havia no coração daqueles gentios que não tinham a lei escrita estava presente de forma também abundante no coração daqueles judeus, irmãos. E o texto desta noite, capítulo 2, versos 17 a 24, é a continuação de duas porções ou dois textos que nós já estudamos no capítulo 2, versos de 1 a 11, versos de 12 a 16, onde Paulo vem mostrar também que os judeus são pecadores, que os judeus são culpados diante de Deus, que eles têm o mesmo nível de pecaminosidade e precisam do mesmo perdão que aqueles precisavam. Eu queria ler o texto com você, Romanos, capítulo 2, versos 17 a 24, vamos ver como que Paulo coloca judeus e gentios na mesma situação diante de Deus. Romanos, capítulo 2, versos 17 a 24. Mas, se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a lei a si mesmo? Não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta os ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Antes de entrarmos no estudo do texto necessariamente dito, nós precisamos relembrar alguns propósitos que Paulo tem em mente nesta porção de Romanos que vai do capítulo 1, verso 18 até o capítulo 3, verso 20, tá? E nós podemos resumir as pretensões do apóstolo Paulo quanto aos judeus e gentios nesta porção ou nesta seção da carta aos Romanos da seguinte forma. Primeiro, Paulo queria mostrar que todos são pecadores, que o pecado alcançou a raça humana de tal maneira que ninguém está isento da maldição do pecado e nem da presença dele no seu coração. Segundo, Paulo busca mostrar que todos, por serem pecadores, logo todos são culpados diante de Deus por causa dos seus pecados. Não era apenas os gentios que eram indesculpáveis. Paulo vai dizer também mais à frente no capítulo 3 que os judeus também eram indesculpáveis diante de Deus. Isso nos leva a outra coisa que Paulo quer mostrar a eles, que todos são réus diante do juízo de Deus. Se são pecadores, se são culpados, então são culpados diante do juízo de Deus, do tribunal da justiça divina. Isso nos leva a um outro objetivo que podemos perceber aqui, que todos merecem o juízo de Deus. Meus irmãos, o padrão máximo da justiça é Deus. O tribunal divino não age com parcialidade. Logo, se todos são pecadores, se somos culpados, se estamos debaixo desse juízo de Deus, estamos lá porque nós merecemos, porque não há injustiça em Deus, mas há injustiça nos nossos corações. Isso nos leva a outra coisa que Paulo quer deixar claro na mente daquelas pessoas e na nossa. O juízo de Deus é inescapável. Não há como você fugir do juízo de Deus. Todo joelho terá que se dobrar diante de Deus e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.
toda a raça humana terá que se prostrar diante de Deus. Agora é fato que isso vai acontecer de duas formas. Uns estarão diante do tribunal de Deus apenas para receber a oficialização de que eles foram absolvidos do juízo de Deus, da ira de Deus, porque eles creram em Jesus Cristo. Outros estarão diante do juízo de Deus para receber a oficialização da sua sentença de que eles são pecadores, de que eles estão condenados. E estes serão lançados para o lugar do qual eles jamais sairão, que é o fogo do inferno. Enquanto outros serão encaminhados ao reino celeste do nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo isto em mente, meus irmãos, de que todos são pecadores, de que todos são culpados dos seus pecados, de que todos são réus diante do juízo de Deus, de que todos merecem o juízo de Deus, de que o juízo de Deus é inescapável, Paulo vai nos mostrar hoje o seguinte: que toda a raça humana é pecadora e nenhuma ação humana pode livrá-la do juízo de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para duas ações presentes nesse texto que são completamente inúteis para conquistar o favor de Deus no dia do juízo final. A primeira ação é a sua religiosidade. Os judeus se orgulhavam por terem a lei escrita de Deus. E este sentimento de ter a lei os conduzia, entre outras coisas, a dois pensamentos. A este pensamento religioso, de que por terem a lei de Deus, por serem o povo de Deus, eles não eram pecadores que nem outros povos. E também o pensamento de que as suas vidas morais estavam bem, de que eles estavam com a sua situação moral resolvida diante de Deus. Afinal de contas, eles não se sentiam pecadores igual aos gentios. E Paulo vai mostrar a inutilidade tanto da religião quanto da moralidade humana quando se coloca diante do juízo de Deus. Então, a primeira ação humana inútil para conquistar o favor de Deus é a sua religiosidade, versos 17 e 20. E nós podemos observar aqui nesses versículos algumas lições. Nós podemos perceber algumas falhas que Paulo vai apontar naqueles judeus que confiavam tanto na sua religião como meio de aplacar a ira de Deus, de conquistar o favor de Deus. E Paulo vai mostrar: olha, vocês estão completamente perdidos quando põem a sua esperança nessa religiosidade de vocês. Então observe comigo que, em primeiro lugar, a religiosidade daqueles judeus fez com que eles pensassem que eram bons diante de Deus, pelo simples fato de serem pessoas religiosas. Meus irmãos, esta é uma verdade ainda hoje. Quantas pessoas se acham boazinhas diante de Deus pelo simples fato de que às vezes nasceram num lar cristão, porque são pessoas que costumam vir à igreja, porque são pessoas que não são dadas à farra, à imoralidade, porque são pessoas que têm uma certa devoção religiosa e por isso se acham boas diante de Deus. Isso é ilusão. Isso é engano do pecado, engano do diabo na mente humana. Veja o que diz o verso 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus. Os judeus, eles se gloriavam da sua posição diante de Deus. A sua raça era a raça hebreia, a raça dos hebreus. Mas eram identificados como judeus com a sua posição diante de Deus, como pessoas que tinham a lei, herdeiros da promessa, herdeiros da glória de Deus, ou que tinham presenciado a glória de Deus. O fato é, meus queridos irmãos, que eles se orgulhavam da sua posição religiosa diante de Deus,
de tal ponto que isso estava tapando os seus corações para a pecaminosidade que habitava dentro deles. E quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Quantas pessoas nós não conhecemos que se acham boas, que acham que não há crueldade no seu coração porque simplesmente fazem parte de uma denominação, quer seja a denominação evangélica, cristã ou qualquer outra de âmbito religioso. Paulo reconhece que os judeus tinham sim vantagens em relação aos gentios no que diz respeito até à lei escrita, porque os gentios não tinham. Contudo, isso não os tornava menos pecadores do que aqueles. Como os judeus, por exemplo, eles faziam parte do povo da aliança. Eram descendentes diretos da aliança de Deus feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eram sim o povo eleito, o povo escolhido de Deus. Como judeus, eles tinham o privilégio de ter recebido a lei escrita, de ter o Antigo Testamento por meio do qual eles poderiam conhecer mais e mais de Deus, conhecer a vontade de Deus. E como judeus, essa é o sentido, a expressão repousavam na lei, confiavam na lei, eles tinham a lei, isso é um privilégio, o erro deles foi confiar na lei para a salvação deles. Mas como judeus, eles também tinham presenciado as manifestações da glória de Deus de forma peculiar, meus irmãos. Deus não se manifestou a nenhum povo da maneira como se manifestou ao povo de Israel. Então, sim, eles tinham esses privilégios diante de Deus. No entanto, isso não os tornava melhores do que os demais pecadores, ao contrário, os tornava ainda mais responsáveis pelos seus pecados. Porque quanto mais eles conheciam da lei de Deus, quanto mais eles viam de manifestações da glória de Deus, eles deveriam ainda mais se dar conta de que eles eram pecadores diante de Deus, de que eles estavam fora do padrão da justiça divina. Mas não era assim que eles agiam. Aquela religiosidade cegava os seus olhos para a maldade do seu próprio coração. Meus queridos, olhando para a prática dos judeus, para este sentimento errado, nós podemos afirmar que ninguém é menos pecador diante de Deus pelo fato de vir de uma família cristã. Ninguém é menos pecador diante de Deus por ter crescido na igreja, por ter pais que são evangélicos, que são devotos de Deus. Ao contrário, meus queridos irmãos, este ambiente religioso deveria ferir a nossa consciência a cada segundo, mostrando a maldade que está no nosso coração, a necessidade de arrependimento, de fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ter tido inúmeras oportunidades de ouvir o Evangelho, de ouvir o que Deus pensa a respeito de si, deveria levá-lo ao desespero, porque o Evangelho revela a podridão dos teus pecados, a inutilidade de ser apenas um cristão nominal, de fazer parte de um lar cristão apenas. Quando os judeus que tinham a lei, liam a lei, eles deveriam chegar a essa conclusão, chegarem ao desespero, porque o propósito da lei era mostrar a podridão dos seus corações e não levá-los a confiar nos méritos deles em obediência à lei, porque isso era impossível. Isso deveria levá-los aos prantos, meus queridos, para confiarem unicamente nas promessas messiânicas de Deus que estavam se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Você pertencer a um âmbito, você ser de um lar cristão, ter pais evangélicos, deve te conduzir até Jesus Cristo. Você já ter vindo à igreja várias e várias vezes, como temos pessoas aqui que costumeiramente estão entre nós,
Isso não pode te dar um sentimento, uma falsa esperança. Ao contrário, isso deve te levar a reconhecer a podridão pecaminosa do teu coração, a tal ponto de que você venha a Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos de fato e de verdade reconhecer que a maldade que está no nosso coração não pode ser removida por ritos religiosos. Esta maldade só pode ser removida, só pode ser refreada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Os judeus se vangloriavam, julgando ser melhores do que os gentios pela sua posição religiosa, mas Paulo remove a máscara da religião e os acusa de ser tão pecadores quanto todo o restante da humanidade. Vir à igreja, observar certos ritos religiosos, não torna você bom diante de Deus. Não tira a maldade, a pecaminosidade que está no teu coração. Mas em segundo lugar, perceba que a religiosidade, esse sentimento religioso apenas, nos impede de viver a verdadeira vontade de Deus, embora possamos conhecê-la, pelo menos intelectualmente falando. Você que costuma vir a essa igreja, eu não tenho dúvida. Se você tem se atentado às pregações deste púlpito, você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida. Mas por que você não consegue vivenciá-la? Porque você ainda está cego para o brilho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa cegueira muitas vezes é causada por um sentimento de religiosidade, irmãos. Veja o verso 18. Tu que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos da lei. A lei de Deus, resumida nos 10 mandamentos, continha a descrição da vontade de Deus para o homem. E o que Paulo está dizendo aos judeus é justamente isto. Vocês têm a lei de Deus, vocês têm as escrituras, e vocês conhecem qual é a vontade de Deus para vocês. Vocês até aprovam as coisas excelentes, vocês são instruídos na lei de Deus. De fato, meus queridos irmãos, a lei aqui, por meio da lei aqui, Paulo diz que os judeus, que Deus revela aos judeus e também a nós a vontade dele, que Deus revela aos judeus e a nós o que é aprovável e o que é reprovável diante dele, ou seja, Deus nos mostra o que é certo e o que é errado, que Deus nos ensina, por meio da instrução da lei, a necessidade da obediência, a necessidade de um padrão moral ao nível do padrão da santidade de Deus. Agora, em outro aspecto, a lei deve nos levar ao desespero, porque conhecendo a vontade de Deus, não podemos alcançá-la por meio da lei. Conhecendo o que é reprovável e o que é aprovável diante de Deus, mas não conseguimos ter esse discernimento, ou melhor, viver isto por meio da lei. Conhecendo a necessidade de obediência, sabemos, somos impotentes para obedecer perfeitamente à lei de Deus. Mas os judeus não perceberam esses propósitos da lei. Por isso, eles confiavam a sua salvação na observância minuciosa da lei. E, meus queridos irmãos, este foi o desastre dos judeus, e ainda é nos dias de hoje. Confiar que a salvação vem por méritos das obras, pela observância da lei, quando na verdade vem unicamente por meio de Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje não estão enganadas, perdidas dentro da igreja, porque acham que a salvação depende de eles virem à igreja, até fazer uma confissão labial, fazer parte da membresia de uma igreja, às vezes cantar, às vezes pregar, e com isto não repousam unicamente na justiça de Jesus para a sua salvação. Ao revelar a vontade de Deus,
A lei também mostrava aos judeus, e isso eles não conseguiam ver, que eles eram incapazes de conformar as suas vidas à vontade de Deus. Ao revelar as coisas excelentes ou as coisas reprováveis, o que é certo e o que é errado, a lei também revelava, meus queridos irmãos, o quanto deplorável aqueles homens eram e nós também somos diante de Deus. E esse estado deplorável, esse estado de pecaminosidade nos impede de obedecermos à instrução ou às instruções contidas na lei. Então, ao instruir ou ao conhecer as instruções da lei, eles também deveriam saber da sua incapacidade de obedecê-la de forma perfeita. Mas esse sentimento religioso, de que tinham a lei, de que conheciam a vontade de Deus, de que sabiam o que era certo e o que é errado, de que estavam instruídos, cegou os judeus para o verdadeiro propósito da lei. Eles deveriam saber, meus queridos, mediante a lei, que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras humanas, que a sua religiosidade não era suficiente, jamais seria, para conduzi-los inocentados ao trono do juízo divino. Meus queridos, pela lei nós ficamos sabendo qual é a vontade de Deus, mas é somente por meio de Jesus que nós podemos vivê-la. É somente por meio de Cristo que podemos sair desse estado deplorável de pecado, desse estado de rebeldia, de incapacidade, e passar a ter uma vida de real obediência ao Senhor. Mas a religiosidade, esse sentimento, nos impede de viver a vontade do Senhor. Eles conheciam a vontade de Deus, mas não conseguiam viver. E em terceiro lugar, neste ponto, podemos ver que a religiosidade leva o ser humano a viver uma relação de méritos com Deus. Era exatamente isso que os judeus faziam com relação à guarda da lei. Eles queriam construir uma relação de méritos com Deus. E aqui eles mergulharam no abismo mais profundo para suas almas. Devido ao seu patriotismo hebreu, devido à sua posição religiosa de judeu e devido à sua devoção pela observância da lei, esses judeus chegaram a um senso de autojustiça. E este senso de autojustiça os impediu de sentir o cheiro da podridão dos seus próprios pecados. Eles conseguiam sentir de longe o mau cheiro dos pecados dos gentios. Mas eles não sentiam o mau cheiro dos seus próprios pecados que estavam diante das suas próprias narinas. E por que eles não sentiam isto, irmãos? Porque eles confiavam nos seus próprios méritos para conquistar o favor de Deus. Porque eles achavam que guardando, observando a lei, estava tudo bem diante do Senhor. Por isso eles queriam guiar os cegos, mas não percebiam a sua própria cegueira espiritual. Porque assim diz os versos 19 e 20: Tu que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de obediência e da verdade. Eles queriam guiar os cegos, mas não percebiam que eles estavam tão cegos quanto. Espiritualmente falando, era um cego guiando outro cego, e ambos iriam cair no abismo da perdição eterna. Eles queriam ser luz para os que andavam nas trevas do pecado, mas ao mesmo tempo deixaram de perceber que estavam perdidos na escuridão dos seus próprios pecados.
Eles queriam ser instrutor de crianças, mestres de crianças. E esta expressão aqui, ignorantes, crianças, meus irmãos, se referia aos gentios, aquelas pessoas pecaminosas aos olhos dos judeus, desprezíveis, que deveriam ser condenadas. E Paulo diz: olha, vocês querem ser instrutor. A palavra instrutor aqui é a que veio dar origem à nossa palavra professor. Então Paulo está como que dizendo: vocês querem ser professor destes ignorantes? Vocês querem ensinar para eles sobre Deus, sobre a lei? Mas e por que vocês não guardam a lei? Eles educavam os outros a guardar a lei, mas eles mesmos violavam, transgrediam a lei, conforme vamos ver mais à frente. Em suma, meus queridos irmãos, os termos cegos, os que estão nas trevas, os ignorantes e as crianças, são usados para se referir aos gentios que não tinham a lei de Deus. Em comparação com estes pecadores, os judeus acreditavam que os seus esforços de guardar a lei acumularia méritos diante do Senhor para o dia do juízo, de tal maneira de que naquele dia eles seriam inocentados pelos seus méritos de terem vivido guardando a lei. Por isso é dito que, de fato, eles tinham na lei a forma da sabedoria e da verdade. De fato, na lei há sabedoria, na lei há verdade. Mas se agarrar a lei como meio de salvação, é como alguém que está morrendo afogado, querer se agarrar a uma pesada âncora para se livrar do afogamento. Não tem salvação, porque a salvação é pela graça, meus queridos irmãos. Portanto, Paulo mostra que não importa o nível de religiosidade humana, todos nós somos pecadores diante de Deus. Mesmo aquelas pessoas sendo judeus, religiosas, eles necessitavam da graça redentora de Jesus. Mesmo que eles tivessem a lei, ainda assim eram transgressores. Ainda que conhecessem a vontade de Deus, eram incapazes de viver. Ainda que fossem religiosos, não tinham méritos nenhum diante de Deus. Assim, meu querido irmão, irmã e outros, não pense que você vai escapar do juízo de Deus pelo fato de que você pode ter pais, parentes, cristãos, religiosos, ou porque você tem o costume de vir à igreja e ouvir pregações da palavra. Muitos na história já acreditaram nessa mentira de Satanás, mas hoje já estão no sofrimento do inferno, aguardando a oficialização da sua condenação. No inferno você será atormentado dia e noite por toda a eternidade, conforme Apocalipse 20:10. No inferno você será banido eternamente da presença de Deus e da sua majestade, segundo Tessalonicenses 1:9. No inferno você sentirá a ardente fornalha de fogo lhe queimando, e você vai chorar dia e noite, você vai ranger os dentes de tanta dor. Mas aí a Bíblia diz que aquele fogo nunca vai se apagar e que você nunca vai sair de lá, de acordo com Mateus 13, 41 e 42. Portanto, não seja tolo. Não confie o seu futuro eterno a você mesmo, aos enganos das inúmeras religiões que Satanás bota diante de você. Mas confie a sua eternidade na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado por Ele para perdoar os teus pecados, para pagar pelos teus pecados na cruz do Calvário. Concorde com Deus nesta noite e aceite que você é mais um pecador na fila do juízo eterno e que um dia a sua senha vai chegar. E então abra o seu coração para Jesus Cristo, sussurrando no seu ouvido nesta noite, dizendo: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e você é um destes perdidos, como eram aqueles judeus. Não confie a sua eternidade a você mesmo, confia na pessoa de Jesus. Portanto, nenhuma ação humana pode livrar o pecador do juízo de Deus.
E esse texto mostra duas ações que são inúteis. A primeira é a religiosidade. A segunda é a moralidade, versos 21 a 24. E estes versículos, irmãos, 21 e 24, apontam 4 fracassos morais dos judeus. Mas não são apenas deles, são nossos também. Em primeiro lugar, os judeus falharam em aplicar o conhecimento da vontade de Deus às suas próprias vidas. Tu, pois, que ensinas, verso 21, a outra e não te ensina a ti mesmo. Há um dito que diz o seguinte: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Esse dito se aplica perfeitamente aos judeus. E com uma série de perguntas retóricas, Paulo coloca os judeus naquilo que podemos chamar uma sinuca de bico, numa situação sem saída, a não ser concordarem: nós somos pecadores como esses gentios são. Nossos corações são pecaminosos. O mal está em nós como está neles. Mas veja, meus irmãos, eles tinham a lei, eles ensinavam a lei, e eles exigiam o cumprimento da lei. Contudo, Paulo diz que eles mesmos eram incapazes de aplicar às suas vidas o conhecimento desta lei. Por que tu que ensina a outros, não ensina ao teu próprio coração? Com essa pergunta, Paulo desnuda o coração dos judeus e os convoca a olhar para os seus próprios pecados e não apenas colocar o dedo no pecado de outros. Nós já fomos judeus em algumas ocasiões. Quantas vezes já apontamos o dedo no pecado dos outros e não estamos vendo os nossos próprios pecados? Paulo desmorona, meus queridos irmãos, com essa pergunta aquele senso moral dos judeus e esfrega em suas caras os seus próprios pecados. Paulo desmascara os seus atos externos de fé e diz que o problema deles estava no coração. Por isso, eles ensinavam a lei e não ensinavam o seu próprio coração pecaminoso. Eles tinham o conhecimento intelectual da lei, mas isso não era suficiente para curar a maldade do coração humano, meus irmãos. É por isso que Jesus, ao se referir também a judeus, lá em Mateus 23:3, ele diz o seguinte: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imitei nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Meus queridos, não é suficiente para um pecador ter conhecimento da vontade de Deus, ter conhecimento intelectual das Escrituras. Ele precisa verdadeiramente olhar para o seu próprio coração e reconhecer a maldade que está nele e vir até Jesus Cristo, clamando pela graça e pelo perdão divino. Porque esta graça nos foi trazida na pessoa de Jesus, e esta graça é aplicada ao nosso coração mediante a fé quando reconhecemos o nosso próprio pecado. Sem Jesus, meus queridos, somos iguais aos leitores desse texto, buscando meio de esconder o que não pode ser escondido diante daquele que tudo vê. Se não, veja o que Jeremias diz lá no capítulo 17, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e é isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus conhece o teu coração. Ele sabe quantas vezes você já apontou o dedo na cara de outro, mas foi tardio em reconhecer os teus próprios pecados. Em segundo lugar, perceba que nesse senso de moralidade os judeus não podiam evitar a prática da imoralidade. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Que dizes que se não deve cometer adultério, o cometes? Que abobinam os ídolos, lhes rouba o tempo? Meus queridos, querer curar o pecado do coração sem recorrer ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é como querer curar um câncer com aspirina. Não vai funcionar e ele vai ser exposto.
Os judeus queriam curar o seu coração com obras da moralidade e estavam então caminhando para a sua própria perdição eterna. Assim como não dá para refrear o alastramento de um câncer com medidas paliativas, como por exemplo uma simples aspirina, da mesma forma, o pecado do coração não pode ser refreado com medidas meramente humanas, que era exatamente isso que os judeus tinham, medidas humanas, preceitos de homens, regras humanas. Mas o problema é que isso jamais iria refrear os seus próprios pecados. Logo, eles diziam que não era para roubar, mas eles roubavam. Eles diziam que não era para adulterar, mas eram adúlteros. Eles diziam que não era para ser idólatras, mas no fundo do coração eles também eram idólatras. O pecado, olhando aqui para os judeus, agora ganha corpo na indecência da vida deles, da vida moral deles. Os pecados alistados aqui, meus irmãos, são uma violação do 8º, 7º e 1º mandamento nesta ordem. Estes 3 mandamentos eram os mais prestigiados pelos judeus e a sua violação era um delito gravíssimo. Para você ter ideia, a mulher apanhada em adultério deveria ser apedrejada sem nenhuma compaixão. E Paulo está aqui pegando justamente aqueles 3 tipos de pecado que os judeus mais condenavam, os 3 mandamentos da lei que eles mais prezavam, para dizer para eles: vocês estão violando isso aí, por isso vocês também são pecadores tanto quanto aqueles outros. Paulo afirma que eles eram culpados de cometer todos estes pecados. Eles roubavam quando agiam, por exemplo, com desonestidade nos seus negócios, principalmente nos negócios realizados com gentios. Havia muitos judeus que se aproveitavam das ocasiões, que agiam de forma desonesta, que passavam a perna em outras pessoas, e Paulo está dizendo: isso aí é roubar o outro. Eles adulteravam, meus queridos irmãos, sim, no ato também, mas eles adulteravam para aqueles que porventura negavam esses atos pecaminosos. Paulo os lembra de que eles eram adúlteros, mas precisamos lembrar aqui do que o Senhor Jesus diz, que aquele que apenas olhar para uma mulher com sentimentos impuros já cometeu adultério. E Paulo está dizendo: olha, diante da lei, aos olhos da graça, vocês são adúlteros também. Porque Paulo poderia perguntar: qual de vocês nunca olhou para uma mulher com sentimentos impuros? Qual de vocês nunca teve sentimento impuro nos seus corações? E aí, meus irmãos, eu creio que ninguém se escapa ileso dessa pergunta. Então, eles eram adúlteros. E Paulo diz que eles idolatravam. Meus irmãos, se tem algo que os judeus condenavam, era a idolatria. Agora Paulo está dizendo: olha, vocês falam contra a idolatria, mas vocês estão roubando os ídolos. Vocês são idólatras também. E aí você pode perguntar: como que isso acontecia? Como que os judeus iriam levar uma imagem de escultura para sua casa, colocar ali e ficar adorando? Não, meus irmãos, não era bem assim. Quando, por exemplo, eles entravam em algum tipo de batalha com povos pagãos, eles saqueavam os ídolos dos templos pagãos. E o que eles faziam? Aqueles ídolos eram, via de regra, feitos de ouro. Eles derretiam o ouro e usavam o ouro. Eles compravam ídolos pagãos, por exemplo, no mercado. Seria uma espécie de mercado negro. E o que eles faziam? Vamos derreter, porque a gente não pode ser idólatra. Imagem de escultura jamais, é só Deus na nossa casa. E aí eles bolavam um meio de transgredir a lei, meio que não transgredindo. Mas Paulo diz: isso é transgressão. Vamos derreter esse ouro,
vamos derreter isso aqui, vamos levar para casa, mas vamos fazer algo. Vamos ajudar a obra de Deus, vamos usar parte desses recursos, desse ouro, porque veja quanto ouro nós temos, vamos usar um pouco para ajudar a obra de Deus, melhorar o templo, quem sabe. Meus irmãos, eles condenavam a idolatria, mas que de certa forma eles também eram idólatras. E isso nos leva a mais uma acusação que Paulo faz à moralidade dos judeus, que vai mostrar a imoralidade dos seus corações, que vai mostrar que as suas ações são o vômito do que está dentro deles. Paulo vai dizer o seguinte, ou nos ensinar o seguinte: eles não conseguiam viver sem transgredir a lei de Deus. Não é apenas que eles transgrediam uma vez ou outra, eles não conseguiam viver sem transgredir. O verso 23 diz: tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Vocês têm a lei de Deus escrita, vocês conhecem, vocês são instruídos, vocês querem até instruir outros, e vocês se gloriam por terem a lei. Mas aí Paulo pergunta: mas vocês estão desonrando a Deus com a transgressão da lei? Como que Paulo está como que dizendo, como que vocês têm a lei, vocês se gloriam nela e estão desonrando a Deus, estão desobedecendo ao Senhor? Meus irmãos, essa é uma acusação direta do apóstolo Paulo à moralidade ou falsa moralidade daqueles judeus. Embora tendo a lei, eles estavam cegos para o verdadeiro propósito dela. A lei deveria levá-los a compreender o pecado que habitava no seu coração, perceber a sua incapacidade de obediência e humilhá-los de tal ponto que eles corressem para a graça salvadora de Jesus. Mas ao contrário disso, eles estavam se orgulhando e ao mesmo tempo desonrando a Deus pela desobediência à lei. No lugar da humilhação veio a arrogância que os conduziu a transgredir. A palavra transgredir ou transgressão tem o sentido de violar uma lei instituída, ou seja, agir como fora da lei. Ao fazer isto, Paulo diz que eles estavam desonrando a lei que foi dada por Deus e que eles tanto prezavam. Esta acusação, em forma de pergunta, deveria levá-los a alguns pensamentos, alguns confrontos. Como, por exemplo, eles deveriam perceber com isso, Paulo dizendo que eles desonravam a Deus transgredindo a lei, eles deveriam chegar à conclusão de que eles eram tão pecadores quanto os gentios, que eles estavam no mesmo nível, no mesmo barco. Mas também deveria lhes mostrar que eles violavam a lei de Deus porque eles eram pecadores. Tá? Eles violavam a lei de Deus porque eram pecadores. É o pecado que está em nós que nos faz desobedecer a Deus. E deveria, em terceiro lugar aqui, essas três situações que eles deveriam ter pensado, que o pecado é uma desonra a Deus. Mas eles não perceberam isso. Isso nos ensina, meus queridos, que alguém que está na igreja, que conhece os mandamentos de Deus, que conhece a vontade de Deus e ainda assim os viola, não são melhores do que aqueles que estão no mundo, se lambuzando com o pecado e desonrando a Deus. Não são melhores do que aqueles assassinos, estupradores ou outras pessoas ainda mais cruéis, quando o assunto é justiça diante de Deus. Porque não há nenhuma justiça em nós, meus irmãos. Nós somos, como esses judeus, transgressores da lei de Deus. Isto nos conduz ao quarto e último argumento deste ponto aqui, que os judeus faziam que o nome de Deus fosse blasfemado por causa das suas vidas hipócritas.
querendo ser pessoas morais, querendo ser pessoas boazinhas, na verdade eram pecadores destituídos da glória de Deus. E por isso, o nome de Deus era blasfemado entre os gentios, por causa da conduta moral daquelas pessoas. O verso 24 diz: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vocês, ou por vossa causa, irmãos. Meus irmãos, podemos dizer que esse versículo é um golpe mortal naquela aparente moralidade judaica. Dá até para imaginar os judeus neste momento retrucando o apóstolo Paulo, porque eles diziam-se ser tementes a Deus, porque eles diziam-se ser pessoas religiosas, porque eles viam-se a si mesmos como pessoas morais. E Paulo está agora dizendo: olha, vocês desonram a Deus porque vocês transgridem a Deus. Agora deixa eu dizer, o nome de Deus está sendo blasfemado, está sendo escandalizado por causa da vida de vocês. Paulo está dizendo: a vida de vocês é um lixo. Assim como vocês abominam os gentios abominam vocês, desprezam de vocês, porque vocês pregam, vocês ensinam a lei, mas vocês não obedecem, porque vocês dizem que devem obedecer a Deus, mas vocês são pecadores, transgressores, e o nome de Deus é blasfemado no meio de vocês. Meus irmãos, além de ser uma desonra para Deus, além de serem transgressores da lei, agora Paulo diz que por causa das vidas morais dele, ou imorais, melhor dizendo, o nome do Senhor estava sendo blasfemado. A palavra blasfemado significa algo assim escandalizado, é falar mal, é não dar crédito. As pessoas estavam falando mal de Deus, as pessoas estavam, meus queridos irmãos, não dando crédito ao ser de Deus, por causa da vida daqueles judeus. Isso significa que eles estavam vivendo uma hipocrisia. Eles estavam ensinando a lei, mas estavam vivendo pior do que os gentios talvez, querendo esconder os seus pecados. Se por um lado os judeus desprezavam os gentios por considerá-los impuros, por outro lado, acredite, os gentios desprezavam os judeus por considerá-los hipócritas. E agora eu pergunto, meus irmãos, não estaria hoje o nome de Deus sendo blasfemado por causa de muitos que se dizem cristãos, mas não obedecem a Deus, desonram ao Senhor, têm vidas hipócritas? Não teríamos nós hoje muitos transgressores querendo se esconder na membresia de nossas igrejas? Eu creio que sim, meus irmãos. É por isso que as nossas igrejas estão manchadas pelas imoralidades do mundo, porque há muitos pecadores, transgressores das nossas igrejas, querendo esconder a sua imoralidade dentro das nossas igrejas. E o pior de tudo é que as igrejas estão aceitando, as igrejas não estão expulsando eles de dentro delas. E sabe o que acontece? O nome de Deus está sendo blasfemado por aqueles que deveriam dar crédito ao Deus que nós servimos, porque eles olham para pessoas desta natureza, eles olham as suas vidas aí fora, os seus negócios, a sua desonestidade, as suas vidas pecaminosas, e eles chegam à conclusão: quem é este Deus que ele está servindo que não muda a vida desse indivíduo? Um Deus desse eu não quero para a minha vida. Pensemos sobre qual o conceito de Deus as pessoas, principalmente aquelas próximas de nós, têm a partir das nossas vidas. Portanto, nós não temos nenhum mérito moral diante de Deus. Acredite, irmãos, ter uma vida moral vai contribuir para uma sociedade melhor. Vai, inclusive, lhe ajudar a ter uma vida socialmente melhor. Mas não queira usar isso quando o assunto for o juízo de Deus sobre a sua vida.
Nós não temos nenhum mérito moral diante de Deus. Na verdade, as nossas melhores obras estão manchadas pelo pecado. As nossas melhores obras não passam de trapo de imundícias, conforme diz o profeta Isaías. E como ensinado lá no Salmo 14, a injustiça está em nós e está em tudo quanto assim fazemos. Por isso lá o Salmo 14 diz, do 1 ao 3, diz o tolo no seu coração, não existe Deus. Corrompem-se e cometem atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que o busque. Mas todos se extraviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Você não é justo diante de Deus. Você não é bom diante de Deus. E a única coisa que te diferencia daqueles dois cidadãos ou daquelas pessoas da reportagem da nossa introdução é porque Deus tem sido muito mais misericordioso com você. Porque Deus tem refreado as suas ações por meio da graça comum na tua vida. E eu espero que nesta noite você seja convencido da sua impureza moral, da sua podridão espiritual e que você se prostre aos pés de Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode lavar os teus pecados. Ele é o único que pode restaurar a tua vida com Deus. Que você venha a Cristo nesta noite. Porque Ele pode perdoar todas as tuas transgressões. Ele pode te livrar dessa vida que é uma desonra para Deus. E Ele pode te habilitar a viver no centro da vontade de Deus, sendo obediente a Ele. Que nesta noite você considere a sua religiosidade, a sua moralidade como esterco. E repouse unicamente na sombra da cruz de Cristo Jesus. Desista de querer conquistar o favor de Deus pelos seus esforços. Ouça o chamado de Jesus Cristo ao seu coração, querendo te aliviar do peso do teu pecado, dizendo: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha para Cristo, porque só Ele, e unicamente Ele, pode te dar esse descanso diante de Deus. Pode te dar aquele sentimento alegre de que a ira de Deus não estará mais sobre os seus ombros. Então, meus queridos irmãos e outros, precisamos de fato entender que todos os seres humanos são pecadores e que isso os coloca diante e diretamente debaixo do juízo de Deus. Precisamos ainda entender que nenhuma ação humana pode livrar um pecador da ira vindoura de Deus. E para exemplificar a inutilidade das ações humanas em conquistar a absolvição do juízo de Deus, nós ressaltamos aqui duas ações que normalmente fazem o homem se agarrar numa falsa esperança e achar que a sua vida está bem diante de Deus. Mas conforme estudado, essas ações não valem nada diante do tribunal da justiça divina. A sua religiosidade e a sua moralidade é esterco diante desse Deus que julga, que julga segundo o nosso próprio coração. E então você me pergunta ainda, se nada podemos fazer para conquistar o favor de Deus no dia do juízo final, então você me pergunta, como devemos comparecer diante do tribunal daquele que conhece toda a sua vida? E a resposta é: compareça revestido da justiça de Jesus Cristo. Compareça no tribunal de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu para levar sobre ele os teus pecados. Compareça naquele dia amparado pelos méritos da justiça de Jesus Cristo e não pelos teus méritos religiosos, morais ou qualquer outro. Meus queridos irmãos,
podemos dizer que com relação aos judeus do século I, quando o assunto é pecado, nós não somos diferentes. Podemos ter a revelação de Deus e hoje a revelação completa, a Bíblia completa e não apenas o Antigo Testamento. Podemos ter muitos outros entendimentos, mas isso não nos torna menos pecadores do que qualquer outra pessoa neste mundo. É somente o sangue precioso de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a termos uma vida coerente com a nossa fé. Não sejamos hipócritas, como os judeus. Não vamos desonrar a Deus, não vamos blasfemar o nome de Deus. Tenhamos uma vida coerente, meus queridos. Sejamos verdadeiramente piedosos na mente, no coração e nas nossas práticas. Reconheçamos que, embora sendo o povo de Deus, somente Jesus Cristo pode lidar com o nosso coração, que ainda é tendencioso a desenvolver as mesmas falhas que os judeus, como povo de Deus, estavam desenvolvendo. E vamos viver continuamente amparados na suficiência da graça de Jesus. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.